Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 15. Opa! Ué, gente, o que aconteceu que tá tudo escuro? Eita, tem bicho aqui, gente, tem ave aqui. Meu Deus, volta a luz, volta a luz. Gente, olha só, logo depois da vinheta eu venho para te explicar Gênesis capítulo 15. Mas olha, enquanto isso, curte, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E olha, se você é novo por aqui, vamos lá. Eu quero te convidar para a série Gênesis. A série Gênesis é uma forma de estudo intensivo, onde a gente vai estudar, ler o livro de Gênesis, porque é o livro da origem, é o livro do princípio, é o livro onde todas as coisas se iniciaram e é onde a gente pode entender qual o propósito original de Deus. E aí, o que eu quero te falar? Eu vou colocar um card aqui em cima para você buscar a série Gênesis no meu canal. Você lê, né? Capítulo 1, 2, 3, 4. Hoje a gente está no capítulo 15. Então você faz essa leitura e assiste os episódios. Cada capítulo eu pego uma palavra-chave e trago para cá para a gente estudar, para a gente explicar melhor. Amém? Estou te aguardando depois do seu pause, tá bom, querido? Gente, Gênesis capítulo 15 é um capítulo tremendo, porque Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Eu nem posso falar assim, uma nova aliança. Na verdade, Deus no capítulo 12 fez uma promessa a Abraão. Deus ainda não tinha estabelecido uma aliança de fato. A gente tem que entender que quando a gente se relaciona com Deus, a gente está lidando com um Deus tão fiel, um Deus tão sublime, um Deus tão poderoso, um Deus tão justo, um Deus tão sério, que quando Deus nos faz uma promessa, essa promessa já tem valor de aliança, porque Ele não falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A parte de Deus, Ele sempre cumpre. No entanto, no decorrer da nossa caminhada, no nosso processo, haverá necessidade de se fazer alianças. Isso principalmente por causa do homem. O homem precisa dessa aliança. O homem se sente mais à vontade quando faz uma aliança. E Deus, sabendo disso, Ele vai providenciar algumas alianças com Abraão. Ele vai providenciar essa forma que eu chamo de didático-pedagógica. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus sabe que vai cumprir a promessa que fez nas nossas vidas. Porém, como nós somos limitados, temos o nosso pensamento limitado e devastado pelo pecado, somos de natureza pecaminosa, nós temos a tendência de não crer, de cair na incredulidade. E nessa incredulidade a gente começa a agir, muitas das vezes até numa forma de agradar a Deus, de tentar dar uma mãozinha para Deus, ajudar a Deus, a gente acaba fazendo besteira. A gente acaba se antecipando, porque a nossa incredulidade, ela nos leva a tentar enxergar Deus da nossa ótica, do nosso ponto de vista, com as nossas lentes humanas. Então, amado, se existe um dos maiores perigos que nós temos na vida com Deus, de relacionamento com Deus, na teologia prática, aquela que a gente pratica no nosso dia a dia e demonstra como testemunho diante de milhares e milhares de pessoas, é a incredulidade. Porque com a incredulidade a gente distorce o que Deus falou, a gente acaba fazendo aquilo que Deus não mandou fazer, a gente acaba se precipitando. Então, eu estou dando essa palavra aqui porque você vai ver Deus realizando alianças com Abraão, alianças sequenciais. Claro que houve um lapso de tempo, anos de uma aliança para outra. As alianças, às vezes, elas vêm com o objetivo de nos lembrar o que Deus nos prometeu e afirmar que, olha, eu não esqueci de você. E aí Deus vai lá e faz uma aliança. Aí eu te pergunto, haveria necessidade de Deus fazer tantas alianças assim, uma atrás da outra? Não, querido. Para Deus a promessa dele basta, a palavra dele basta.
Por que eu chamo de recurso didático-pedagógico? Porque Deus vai usar das alianças como uma forma de marcar um lugar, marcar um ato, marcar uma cerimônia, marcar algo, um dia, um momento, uma frase, uma promessa de forma especial, dizendo, olha, esse dia a gente vai lembrar dele, porque eu prometi a você e você está prometendo que vai cumprir o que você está se propondo a fazer. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, e aí eu quero que você tome cuidado quando você for pedir uma aliança para Deus, cuidado, amado. Porque Deus ele vai cumprir a parte dele. E nós? Qual a resposta que nós vamos dar para Deus? Eu já falei isso aqui no estudo de Gênesis, que Deus ele quer de nós respostas. Deus ele quer de nós respostas. Então olha só, deixa eu te explicar o capítulo 15. No capítulo 14, Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E eu não vou dizer aqui que o que vai acontecer no capítulo 15 é fruto do dízimo que Abraão deu. Porque aí vai aparecer um monte de gente de mimimi. Ah, meu Deus, ele disse que o dízimo é uma troca. Não, nada disso. Dízimo não é troca, dízimo é obrigação, como eu falei no capítulo 14. Porém, quando nós dizimamos ao Senhor, quando nós temos uma vida de fidelidade, a Bíblia ela vai dar ênfase lá no capítulo 14 que Abraão deu o dízimo de tudo. Por que está escrito isso lá? Por que Moisés fez questão de escrever isso? Para demonstrar a fidelidade de Abraão. Abraão entendeu que ele deveria devolver para o Senhor Deus aquilo que Deus proveu na sua vida. Isso é um princípio de semeadura, um princípio de fidelidade, um princípio de caráter. Quando nós conseguimos entregar para o Senhor aquilo que Ele proveu na nossa vida, devolver a parte que cabe ao Senhor, é sinal de amadurecimento. É sinal que nós entendemos o nosso local, o nosso espaço nessa vida de relacionamento com Deus e entendemos que tudo que temos não pertence a nós mesmos, mas sim pertence a Deus. Então, amado, quando Deus vê essa maturidade da parte de Abraão, Deus volta para conversar com Abraão. E aí quando Deus chama Abraão para fazer uma promessa para ele, reavivar, lembrar a ele a promessa dele, Abraão começa a reclamar, Abraão começa a se queixar. Lá no início do capítulo 15 ele vai falar, mas Senhor, eu não tenho herdeiro para esses bens que você vai me dar de presente, para essa prosperidade que você vai me dar, eu não tenho. Eu tenho um servo que nasceu na minha casa, Eliezer, e eu vou deixar tudo para ele, porque ele é o cara que tem mais próximo de mim, maior intimidade comigo, então eu vou deixar tudo para ele. E aí Deus fala duas coisas tremendas para Abraão. Deus vira e fala para ele, Abraão, presta atenção, não vai ser Eliezer o teu herdeiro, vai ser um herdeiro das tuas entranhas, ou seja, ele vai ser teu filho genético, biológico. Não vai ser um adotado, não vai ser um escravo. E Deus vira, chama ele para fora da tenda e fala, olha, você pode contar as estrelas, você pode contar a areia, assim vai ser a tua descendência, assim será o que nascer de você. Abraão, ele fica temeroso e Deus fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, para selar isso que eu estou falando com você, pega alguns animais, prepara, porque nós vamos fazer uma aliança, corta eles no meio. Naquela época, mano, segundo os historiadores, era comum se fazer aliança através desse ritual de pegar um animal, cortar o animal no meio e passar por entre esses animais. Com o animal cortado no meio, as partes que estavam se aliançando, elas passavam por entre os animais. Dizem alguns historiadores, inclusive, que essa passagem era feita de forma contínua enquanto se fazia aliança, como se estivesse fazendo aquele símbolo do 8 que parece o símbolo do infinito. A gente vai encontrar alguns relatos históricos sobre isso.
Mas olha que coisa tremenda que eu quero dividir com você e que eu quero trazer para a gente encerrar esse estudo de hoje, capítulo 15. No versículo 12, diz assim: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, e a terra dos queneus, dos quenezeus, dos candimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amado, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Deus, ele primeiro fala com Abraão da promessa e depois ele pede para ele levar os animais. Deixa eu até pegar a lista aqui dos animais para você ver o que eu estou falando. Olha, o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio, verso 10, e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Amado, olha o que eu quero te explicar. Deus acabara de fazer uma promessa tremenda para Abraão e dá instruções a ele de um ritual de aliança, pedindo para que ele pegue aqueles animais, cortem no meio, não corte as aves, e que ele aguarde que Deus viria. E sabe, querido, enquanto Abraão aguardava, vinham as aves de rapina querendo destruir, comer os cadáveres, porque quando ele cortou os animais, se passaram horas, porque ele estava aguardando o Senhor. Por algum motivo, o Senhor o fez aguardar. E aí ele teve que espantar, enxotava, tirava as aves de rapina. É aí que entra o texto que eu li primeiro, que caiu um grande sono sobre ele e ele foi tomado de pavor por causa das densas trevas. Isso parece muito com a minha e com a tua vida. Quando Deus nos faz uma promessa e nos chama para um compromisso, amado, vem as aves de rapina e tentam destruir o nosso sacrifício, destruir a nossa aliança, destruir tudo aquilo que a gente projetou para estar com Deus, cumprir diante de Deus. Então não se espante com as aves de rapina, elas virão. Quando Deus te faz promessa, quando Deus quer uma intimidade maior contigo, quando Deus te chama para uma aliança, as aves de rapina vêm. Elas vêm para destruir o teu sacrifício, elas vêm para destruir todo o teu serviço, tudo que você preparou para Deus. Elas vêm. E amado, vêm as densas trevas, a noite vem, o dia mal chega e o sono bate. Bateu uma sonolência em Abraão. Amado, quando Deus nos chama para uma promessa, quando Deus nos chama para um compromisso, quando Deus nos chama para uma intimidade, porque a aliança também fala de intimidade, querido. Amado, vem um sono, amado. Nos tornamos sonolentos, indolentes, caímos numa preguiça espiritual. Veio densas trevas e Abraão ficou com medo. Quantas vezes Deus te fez promessas, te chamou para um compromisso maior e o medo bateu no seu coração? Bateu aquele medo de falar: não, você é capaz? Será? E Deus estava dizendo para ele que a semente dele seria numerosa como a areia, como as estrelas. Amado, em nome de Jesus, pega essa palavra para você. E entenda que quando Deus te chamar para um novo compromisso, para um novo tempo, te chamar para uma nova promessa, Deus vai te dar forças. Ainda que as aves de rapina venham, tome conta da sua promessa, tome conta do seu sacrifício, tome conta do seu serviço diante de Deus.
enxote elas, ainda que o cansaço venha, ainda que densas trevas venham, o Senhor Deus vai se apresentar. Diz a palavra que Deus se apresentou como um fogareiro, uma tocha viva, e passou por entre as partes dos animais, dizendo assim: olha, eu estou vendo o teu sacrifício, eu estou vendo o que você fez, eu estou vendo o que você preparou. Amado, para encerrar, Deus vê o que você fez. Deus vem e visita e vê o que nós preparamos. Talvez Deus tenha demorado um pouquinho para deixar Abraão tomar conta daquele ritual, daquela cerimônia, para que ele entendesse quão séria era, para que ele entendesse o processo que estava para acontecer. E às vezes, querido, Deus demora um pouquinho nas nossas vidas para que a gente possa entender o que ele está fazendo, quão grandioso é, para que a ficha caia, para que a nossa maturidade chegue. Deus não demora de propósito para te ver dormir, para te ver com medo, para te ver apavorado. Deus faz isso para que o processo possa acontecer de forma madura. Provérbios capítulo 3 vai falar que tudo é formoso no tempo de Deus. Amém, querido? Fica com essa palavra e olha, não esquece não, curte, compartilha. Não é para o pastor Alexandre ficar famoso não. Eu tenho certeza que muita gente precisa dessa palavra. Compartilha no teu WhatsApp, manda para quem você ama. Vamos espalhar a palavra de Deus. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.